Existe um pequeno triângulo de água que não aparece em nenhum mapa e cujas dimensões exatas não são conhecidas. E ainda assim, todos nós já ouvimos as histórias que acompanham o lendário Triângulo das Bermudas. Envolto em mistério e evocando algumas das teorias da conspiração mais selvagens conhecidas pela humanidade, essa anomalia geográfica é amplamente considerada o lugar mais mortal, perigoso e enganoso da Terra. Então, como é que uma parte do oceano que nem sequer é oficialmente reconhecida como parte do oceano se tornou tão reverenciada? O pequeno corpo de água que forma o Triângulo Invisível foi lentamente se enchendo de destroços e desaparecimentos ao longo dos séculos, ceifando a vida daqueles que não apenas passaram por ele, mas também sobrevoaram a área. Livros foram escritos, documentários produzidos e cientistas se esforçaram para tentar explicar o inexplicável nesse pedaço traiçoeiro do oceano. O que causou essa série de circunstâncias infelizes? Como 20 aviões, 50 navios e centenas de pessoas podem simplesmente desaparecer? O local é apenas coincidência, ou há algo mais sinistro acontecendo nas profundezas? Eu sou Miguel, narrador da Eu Quis Dizer. Junte-se a mim nesta aventura pelo traiçoeiro Triângulo do Diabo. Vamos voltar no tempo, até as origens do mistério, para descobrir onde tudo começou e quem foi responsável. Vamos visitar alguns dos desaparecimentos mais famosos do Triângulo, examinar cada teoria, desde Atlântida, ondas gigantes, anomalias magnéticas, até gases tóxicos ocultos subindo do fundo do oceano, e ir direto ao coração da questão para tentar desvendar o verdadeiro culpado pelo mistério do Triângulo das Bermudas. Algo inexplicável pode ser explicado, afinal. Embora isso possa soar como o começo de um podcast de mistério de assassinato, na verdade, há uma boa quantidade de ciência e dados a serem explorados aqui, ainda que seja um dos vídeos mais estranhos e fascinantes que já fiz. Como mencionei, o Triângulo das Bermudas não aparece em nenhum mapa, nem é oficialmente reconhecido como uma localização pelos Estados Unidos, país ao qual está mais próximo. Então, onde ele está? Oficialmente, o Triângulo das Bermudas é uma região do Oceano Atlântico Norte, delimitada de forma aproximada pela costa sudeste dos Epir, Bermuda e Porto Rico. Curiosamente, os limites exatos do Triângulo das Bermudas não são universalmente acordados. As estimativas de área total variam de 500 mil a 1,5 milhão de milhas quadradas. Ou seja, existe cerca de 1 milhão de milhas quadradas de margem de erro aí. A região tem uma forma vagamente triangular, mas dependendo da definição, poderia ser um triângulo isósceles, escaleno ou até parecer mais com um losango. Talvez dodecaedro de Bermuda não tenha soado tão atraente. Logo de início percebemos um grande problema nas discussões sobre o triângulo. Como as fronteiras não existem de fato e mudam de relato para relato, é difícil calcular números reais de fatalidades e desaparecimentos em uma área tão indefinida. Mas é o que aconteceu dentro desse triângulo ao longo da história que é mais intrigante. As coisas começam há meio milênio com Cristóvão Colombo. Em 1492, Colombo partiu da Espanha com 3 navios em busca de uma rota ocidental para a Ásia e para o Novo Mundo. Depois de navegar por 10 semanas pelo Atlântico, avistaram terra, uma pequena ilha nas Bahamas que ele nomeou de San Salvador. Para chegar lá, ele teria sido a primeira pessoa a navegar pelo Mar dos Sargassos e, portanto, pelo que hoje chamamos de Triângulo das Bermudas, ou pelo menos a primeira a voltar para contar. Pode-se dizer que foi aí que os mistérios começaram. Trechos do diário de bordo de Colombo, compilados após sua morte, sugerem que, em setembro de 1492, algo estava afetando sua bússola. Em uma noite, a bússola apontou noroeste e pela manhã apontou nordeste. Dias depois, ele relatou o mar subindo a grandes alturas e, de forma curiosa, descreveu ter visto uma luz no horizonte como uma pequena vela, tão tênue que ele não podia afirmar se era terra firme. Imagine ouvir esses relatos 500 anos atrás, antes mesmo da descoberta da América. Não é difícil entender como surgiram os mitos e lendas. Mais tarde, no início dos anos 1600, um navio inglês chamado Sea Venture
partiu para reabastecer a colônia de Jamestown. Perto das ilhas desabitadas de Bermuda, o navio enfrentou um furacão, foi destruído e deixou a tripulação encalhada. Embora esse naufrágio não tenha nada de sobrenatural, a sensação de desespero ecoava os primeiros relatos misteriosos da área. Acredita-se que esse naufrágio inspirou Shakespeare a escrever a peça A Tempestade, na qual ele se refere a Bermuda como um lugar amaldiçoado. Um dos encontros mais assustadores ocorreu em 1881 com o navio Ellen Austin. Enquanto navegava da Inglaterra para Nova York, o capitão viu um navio à deriva sem tripulação, mas carregado de mercadorias. Decidiram rebocá-lo para Nova York, mas uma tempestade separou os dois navios. Quando o Ellen Austin reencontrou o navio fantasma, mais uma vez ele estava vazio. A nova tripulação havia desaparecido. Tentaram novamente, mas outra tempestade os separou, e o navio fantasma desapareceu para sempre. Embora existisse de fato um navio chamado Ellen Austin, registros confirmam que sua viagem de 1881 ocorreu sem incidentes, mostrando como o mito muitas vezes se sobrepõe aos fatos. O mistério ganhou força real no século XX, especialmente em 1918, com o desaparecimento do USS Cyclops, um navio de carga da Marinha dos Ishibiwa, com mais de 300 homens e 10 mil toneladas de minério de manganês a bordo. Sem enviar nenhum pedido de socorro, desapareceu entre Barbados e Baltimore. Foi a maior perda de vidas da Marinha dos Ilha-Samuels, não relacionada a combate. Em 1941, 2 embarcações irmãs do Cyclops também desapareceram na mesma área. Em 1945, o famoso Voo 19, 5 aviões torpedeiros, decolou da Flórida para um exercício de treinamento e se perdeu. Com problemas de bússola e orientação, os pilotos relataram: "Parece que estamos entrando em água branca. Estamos completamente perdidos." Todos desapareceram. Um avião de resgate enviado também sumiu sem deixar vestígios. Em 1948 e 1949, 2 aviões comerciais desapareceram sobre a área, aumentando ainda mais a reputação sinistra do Triângulo. Com tantos incidentes, sem explicação, precisava-se de um nome. Em 1964, o autor americano Vincent Gaddis publicou um artigo na revista Argosy, onde cunhou o termo Triângulo das Bermudas. A teoria pegou fogo. Em meio à Guerra Fria e a uma época de teorias conspiratórias, o Triângulo das Bermudas capturou a imaginação pública. Livros e reportagens surgiram aos montes, sendo o mais famoso The Bermuda Triangle, de Charles Berlitz, publicado depois. Em 1974, ele vendeu 20 milhões de cópias em mais de 30 idiomas. Um feito extraordinário para uma obra que apresentava algumas sugestões absolutamente inacreditáveis sobre o que realmente estaria acontecendo. Nada era considerado impossível. As teorias de Berlitz eram tão populares que, quando Steven Spielberg fez Contatos Imediatos do Terceiro Grau, ele retratou a tripulação do Voo 19 como tendo sido abduzida por alienígenas. Berlitz procurava provar que o Triângulo das Bermudas estava conectado à mítica cidade perdida de Atlântida, puxando navios, aviões e pessoas para suas profundezas obscuras, explicando assim por que tantos veículos e aeronaves desapareceram. Ele também se apoiava fortemente em fenômenos paranormais ou sobrenaturais para explicar o que, segundo ele, não poderia ser apenas uma sequência de coincidências. Por exemplo, o que mais chamava a atenção de Berlitz era que a maioria dos aviões e navios desaparecidos não emitiu nenhum pedido de socorro antes de sumirem, algo que ele sugeria ser evidência de interferência extraterrestre, ou pelo menos de atividade paranormal. Algo que, evidentemente, captou a atenção de Spielberg, mas Berlitz não parava por aí, de jeito nenhum. Ele também sugeria que o Triângulo poderia ser um portal submerso, transcendendo tempo e espaço para outra dimensão, ou algum outro lugar não terrestre. Da mesma forma, ele dizia que poderia ser uma área da Terra reservada para que alienígenas abduzissem seres humanos. Para Berlitz, as possibilidades eram infinitas. Quanto mais mirabolante, melhor. Mesmo que críticos, e nós também, tivéssemos sérias dúvidas sobre sua metodologia. Hoje em dia sabemos muito mais. Mesmo nos anos 70, muitas lacunas de conhecimento já estavam sendo preenchidas. Ainda assim,
Agarrar-se à ideia de que talvez não tenhamos todas as respostas é intoxicante. E é justamente por isso que o mistério do Triângulo das Bermudas resistiu ao teste do tempo. É eletrizante pensar que, apesar de todas as grandes mentes científicas e de toda a análise baseada em dados no mundo moderno, algo, de alguma forma, ainda tenha escapado à compreensão. É como um enigma que simplesmente não pode ser resolvido, sendo que praticamente todo o resto do planeta já foi mapeado, exceto esse pequeno triângulo de mistério. Embora ultimamente não tenhamos ouvido tanto falar sobre isso, não é? Mas a verdade é que hoje nós temos as respostas. Podemos finalmente explicar o que está acontecendo no Triângulo das Bermudas. E a resposta é realmente sólida. Não é uma daquelas explicações tipo, pode ser isso ou talvez aquilo. Nós somos, acima de tudo, um canal de ciências da Terra. E por mais que eu adorasse fazer um vídeo sobre Atlântida, navios fantasmas e abduções alienígenas, quem sabe um dia, existem algumas teorias muito mais plausíveis, baseadas em ciência, sobre o Triângulo das Bermudas e seus desaparecimentos. Uma das coisas que aparece repetidamente é a questão de Purinal, problemas de navegação. Já tocamos nesse ponto antes, com a bússola de Colombo se comportando de maneira estranha e o voo 19 basicamente ficando desorientado e incapaz de identificar onde estava durante o exercício de treinamento. Em quase todos os relatos sobre o mistério do Triângulo das Bermudas, você verá referências ao fato de que essa é uma das duas únicas áreas URS no mundo. A outra sendo o Mar do Diabo, na costa do Japão, onde a bússola aponta para o norte verdadeiro em vez do norte magnético. Será que isso poderia causar mau funcionamento das bússolas, levando navios e aviões a saírem gravemente de rota? Aqui vai uma rápida revisão sobre bússolas, caso você, como eu, tenha esquecido como usá-las porque hoje o celular faz tudo. Uma bússola funciona porque sua agulha magnética é atraída pelo magnetismo da Terra, apontando para o Polo Norte magnético, que está sempre mudando. Já o Polo Norte geográfico é estático e está localizado cerca de 1.200 milhas, quase 2.000 km/mar ao norte do Polo magnético. A variação entre essas duas leituras é chamada de declinação magnética ou variação da bússola, e ela pode mudar dependendo de onde você está no globo. Outro conceito relevante é a linha agônica, uma linha imaginária onde o norte verdadeiro e o norte magnético se alinham perfeitamente, ou seja, onde não há declinação magnética. No início do século XVIII, Edmund Halley notou que a linha agônica estava se movendo lentamente para oeste. Ele teve a ideia de mostrar a declinação como linhas de contorno em mapas. A oeste da linha agônica, a agulha magnética aponta para leste do norte verdadeiro, declinação positiva. A leste da linha agônica aponta para oeste do norte verdadeiro, declinação negativa. Desde então, cientistas observaram que a linha agônica continua a se mover para oeste, com uma velocidade média de cerca de 0,2 dedos por ano. No entanto, essa movimentação não é igual em todos os lugares. É muito mais forte no hemisfério Atlântico do que no Pacífico. Navegadores precisam sempre compensar a declinação magnética ao traçar seus cursos. Embora a linha agônica já tenha passado pelo Triângulo das Bermudas no passado, atualmente ela se encontra dentro do Golfo do México, o que torna imprecisa a alegação de que ela ainda contribui para desaparecimentos no Triângulo. O problema com a teoria do mau funcionamento da bússola é que erros de cálculo podem acontecer em qualquer lugar, não apenas no Triângulo das Bermudas. Além disso, essa teoria pressupõe que pilotos e capitães experientes seriam incapazes de compensar a declinação magnética, o que é improvável. Sem contar que a enorme maioria dos navegadores e pilotos que atravessam a área não enfrenta nenhum problema. Outro padrão que você deve ter notado, especialmente no caso dos incidentes no mar, é a ausência de destroços. Quase nunca se encontra nada. Uma teoria plausível para isso é simplesmente o velho e conhecido mau tempo. Afinal, a temporada de furacões atravessa exatamente essa região. E como sabemos, essas tempestades podem ser absolutamente devastadoras. Fortes ventos, chuvas torrenciais, ondas gigantescas.
Qualquer embarcação ou aeronave que se encontre no caminho de um desses monstros da natureza pode ser facilmente destruída ou levada para o fundo do mar sem deixar vestígios. E tem mais. O fundo oceânico do Triângulo das Bermudas é uma vastidão irregular, com enormes trincheiras, penhascos e abismos submarinos, alguns dos quais chegam a ter milhares de metros de profundidade. Qualquer destroço que afunde ali pode ser rapidamente engolido, soterrado por sedimentos ou simplesmente desaparecer nas profundezas onde a tecnologia humana dificilmente consegue alcançar. Além disso, outra teoria científica interessante ganhou destaque nos últimos anos: a hipótese dos hidratos de metano. Esses hidratos são uma espécie de gelo altamente instável que aprisiona grandes quantidades de gás metano no fundo do oceano. Quando perturbados, seja por uma mudança de temperatura, movimento sísmico ou outros fatores naturais, eles podem liberar bolhas gigantescas de gás. Agora imagine um navio navegando sobre uma área onde bolhas massivas de metano estão subindo rapidamente. A densidade da água seria reduzida de forma drástica, fazendo com que o navio perdesse sua capacidade de flutuação e afundasse, quase instantaneamente, sem sequer ter tempo de enviar um pedido de socorro. Experimentos em laboratório mostraram que esse fenômeno é real. Em pequena escala, barcos modelo foram tragados em segundos. Agora imagine isso acontecendo em escala oceânica. Isso explicaria também por que tantos desaparecimentos ocorreram aparentemente sem deixar vestígios. E ainda há o fator humano. O Triângulo das Bermudas é uma rota extremamente movimentada, tanto aérea quanto marítima. Quanto mais tráfego, mais incidentes naturais ou humanos podem ocorrer. Erros de navegação, falhas mecânicas, inexperiência, tempestades repentinas. Tudo isso contribui para aumentar as estatísticas. A combinação desses fatores, clima imprevisível, propriedades magnéticas incomuns, embora menos relevantes hoje, liberações de gás metano e a vastidão profunda e traiçoeira do oceano, pinta um quadro muito mais plausível, ainda que não menos fascinante. Mas aqui está a verdade definitiva. O Triângulo das Bermudas não é, de forma estatisticamente significativa, mais perigoso do que qualquer outra área similarmente movimentada do planeta. Estudos mostram que o número de desaparecimentos lá é proporcional à quantidade de tráfego. Quando consideramos isso, o mistério começa a se dissipar, como névoa sob o sol do meio-dia. Ainda assim, o Triângulo das Bermudas mantém seu lugar na nossa imaginação coletiva. Afinal, quem não gosta de um bom mistério? No fundo, talvez seja mais divertido acreditar que há algo de inexplicável por lá. Portais para outros mundos, civilizações perdidas, visitantes do espaço. Talvez em algum nível precisamos desses mistérios para alimentar nossa sede por aventura, para nos lembrar que, apesar de todo o nosso conhecimento, o mundo ainda guarda segredos. E enquanto houver segredos, haverá histórias. Bem no coração desta localização exata. Basta olhar para a devastação de 2024 na área. Alguns teóricos citam as ondas gigantes como motivo de tantos navios não chegarem ao seu destino. Ondas enormes, anormalmente grandes, que podem atingir até 30 metros de altura. Essas ondas rebeldes são de fato reais e representam cerca de 1 a cada 10.000 ondas. A primeira registrada por instrumentos foi em 1º de janeiro de 1995, no Mar do Norte. Esta onda específica, conhecida como a Onda Draupner, tinha impressionantes 25 metros de altura. Não podemos esquecer também do papel da Corrente do Golfo, apoiada pela NOAA, Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, que afirma que fatores ambientais podem explicar muitos dos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. A Corrente do Golfo viaja ao longo da borda oeste do Triângulo e é extremamente rápida e turbulenta. Pode representar desafios enormes para navegadores, especialmente os inexperientes. Relatos indicam que a corrente pode se mover a mais de 4 a 5 nós por hora. Em certas áreas, isso é por 300 vezes mais rápido que o rio Amazonas. O suficiente para lançar embarcações centenas de quilômetros fora do curso, se não compensarem corretamente a corrente, e também o bastante para apagar rapidamente qualquer evidência de desastre.
Uma teoria científica ainda mais recente gira em torno do metano. Sabemos que o metano é um potente gás de efeito estufa, associado principalmente à criação de gado, mas grandes quantidades estão presas nos sedimentos oceânicos. Em 2016, pesquisadores da Universidade Ártica da Noruega descobriram crateras ao largo da costa do país, algumas com até 800 metros de largura e 150 metros de profundidade. Eles sugerem que essas crateras foram formadas por liberações explosivas de metano, preso nos sedimentos, explodindo para cima como gigantescos arrotos da morte. Apesar de terem deixado claro que não estavam ligando suas descobertas ao Triângulo das Bermudas, outros acadêmicos, como o cientista russo Igor Yelstov, não resistiram em fazer essa conexão. E claro, muitos veículos de mídia adoraram a ideia. Na nossa visão, é possível? Sim, mas altamente improvável que seja o verdadeiro culpado. Com o metano, a geomagnetismo e os sistemas de tempestades do Caribe, torna-se claro que essa região pode ser extremamente perigosa para navios e aeronaves. São explicações científicas plausíveis, que ajudam a desmistificar o Triângulo das Bermudas. Mas a verdade é que mesmo com todas essas condições ambientais óbvias, mencionar termos científicos como geomagnetismo ou explosões de metano não equivale a apresentar provas irrefutáveis. Essas são hipóteses, especulações, não conclusões definitivas. Então, onde estão as verdadeiras provas? No final das contas, temos um diário traduzido de 1492, um artigo de revista da década de 1940 e até um best-seller dos anos 70, todos contando uma única história. Mas, quando você analisa os dados reais de aviação e acidentes marítimos das últimas décadas e compara com outras regiões do mundo, o quadro que surge é completamente diferente. Na verdade, é justamente a ausência de uma história extraordinária que aponta para a verdade. Não há nada de anormal acontecendo no Triângulo das Bermudas. Ele nem sequer figura entre as 10 regiões oceânicas mais perigosas do mundo. Usando o conjunto de dados de acidentes marítimos e poluição para pesquisadores que cobre mais de 150 mil registros entre 1982 e 2015, sobraram cerca de 9 mil incidentes para análise. Destes, apenas 361 ocorreram dentro do Triângulo das Bermudas, apenas 4%. Esses números mostram que as causas de acidentes no Triângulo seguem o mesmo padrão mundial, com uma ocorrência ainda menor de naufrágios, provavelmente devido à proximidade de portos comerciais, onde as condições são mais estáveis. Curiosamente, nenhum incidente classificado como desaparecimento foi registrado no Triângulo entre 1982 e 2015. O youtuber Johnny Harris obteve dados de navegação de 2021, através da publicação global Lloyd's List, e foi ainda além. De todas as embarcações que passaram pelo Triângulo das Bermudas naquele ano, 8.634 barcos. Apenas 2 tiveram algum tipo de problema. Isso equivale a 0,02%. Segundo esse conjunto de dados, a chance de desaparecer no Triângulo das Bermudas é, na verdade, 90 vezes menor que a média mundial. A Lloyd's of London e a Guarda Costeira do Seua corroboram isso, afirmando que a taxa de desaparecimento no Triângulo é igual a qualquer outra região do mundo. Na última década, as perdas anuais de navios diminuíram em 70%, e as regiões do Triângulo nem aparecem entre as mais afetadas. As áreas com mais incidentes hoje? Sul da China, Indonésia, Filipinas e, em segundo lugar, o Mediterrâneo Oriental e o Mar Negro. E quanto aos aviões? Examinando o banco de dados da National Transportation Safety Board, que registra todos os acidentes desde 1962, incluindo comerciais e militares, vemos a mesma tendência. Apesar dos incidentes notórios, como o desaparecimento dos bombardeiros do voo 19, a maioria dos casos ocorreu durante decolagens e pousos, principalmente nas Bahamas. Desde 1965, só houve um acidente de voo comercial na área, atribuído a más decisões do piloto relacionadas ao clima.
Então é isso. O Triângulo das Bermudas. Palco de tantas lendas, histórias assustadoras e teorias improváveis, no fim das contas, é apenas mais um pedaço do oceano, sujeito às forças implacáveis da natureza e às falhas humanas. Nenhuma anomalia misteriosa, nenhuma força sobrenatural, nenhuma maldição antiga. Apenas marés fortes, tempestades impiedosas e, às vezes, decisões erradas em momentos críticos. A verdade pode não ser tão excitante quanto os mitos. Mas talvez, só talvez, o maior mistério do Triângulo das Bermudas tenha sido nossa própria vontade de acreditar que algo inexplicável precisava existir ali. No fim das contas, a realidade é mais segura, mais previsível e, de certa forma, até mais reconfortante. O Triângulo das Bermudas não é um buraco negro que devora navios e aviões. É apenas um lembrete de que, mesmo no mundo moderno, a natureza continua sendo soberana. E talvez esse seja o verdadeiro respeito que devemos ter, não ao mistério, mas ao oceano. Se você gostou dessa jornada pelo desconhecido, deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma história que desafia o que pensamos saber, porque no final, alguns segredos preferem se esconder à vista de todos.